Viveiro aberto. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês tudo sobre como e quando usar esse tipo de viveiro. Acompanhe aí e fique até o final do vídeo, hein? Muitas pessoas têm perguntado como e quando que eu uso esse tipo de viveiro no tempo, esse tipo de viveiro grande. Aqui tem viveiro com 6 metros, lá em cima eu tenho viveiro com 8 metros de comprimento. E também para aquelas pessoas que às vezes quando eu posto a parte de reprodução dos ringnecks, que são viveiros de 1,5 metro, as pessoas me perguntam: Gil, mas eles ficam aí toda a vida nesse espaço? Não. O que acontece é que na época de reprodução nós deixamos os ringnecks, as matrizes, tá? Vamos falar das matrizes. Na época de reprodução eles ficam nas gaiolas, naquela parte de cima, que nós vamos colocar aqui imagem de apoio para vocês, que são viveiros menores de 1,5 metro, que é onde a ave tem que ter o ninho, que ainda vai ser colocado, não foi colocado ainda, vai ser colocado a partir do próximo mês. E ali eles vão reproduzir, não precisa de tanto espaço, tá? Isso no período reprodutivo é que as matrizes ficam lá. No período que a gente chama período de descanso, que é mais ou menos dezembro, janeiro, até esse mês que está passando agora, mês de maio, abril, maio, é que eles ficam nos viveiros grandes, as matrizes, tá? Os filhotes, o ideal é que quanto mais espaço, melhor. Os filhotes, vou fazer imagem de apoio aqui focando melhor essas aves. Quanto mais os filhotes voam, quanto mais longo o voo deles, mais musculatura eles vão formar. Então o viveiro aqui fora, o viveiro no tempo, vamos chamar assim, é muito interessante para matrizes no período de descanso e filhotes durante até 2 anos. Aqui nós pegamos as matrizes, os filhotes que ficam para a matriz, antes de 2 anos nós não colocamos na parte de reprodução. Porque a fêmea principalmente, nós entendemos que elas têm a sua maturidade, elas têm a sua formação após os 2 anos. Então até os 2 anos eles ficam aqui. Outra imagem de apoio que eu vou mostrar a vocês agora, que são aves que ainda estão aqui, mas que na semana que vem já vão também para a parte de reprodução. Essas aves são aves com 2 anos de idade. Podem reparar que os machos já estão golados, os machos já estão formando o colar no pescoço, sinal que o ambiente deles está muito bom. O macho, quando ele não está no ambiente bom para ele não tem sua maturidade sexual tão precocemente, ele é mais tardio, tá? Então aqui todos os machos com 2 anos já estão com colar, ok? Então, os filhotes ficam nesses viveiros até os 2 anos e as matrizes, aqui nós temos filhotes de ecletos também, que eu vou falar sobre eles agora. E as matrizes ficam aqui durante mais ou menos 4 a 5 meses do ano, que é de dezembro, janeiro, até esse período que nós colocamos eles lá para cima na parte de criação. Aqui atrás, que é quem estava gritando agora, até atrapalhou um pouco essa gravação, o áudio dessa gravação, eu tenho alguns machos e algumas fêmeas de papagaio ecletos. O papagaio ecletos é uma espécie que tem sua maturidade sexual mais tardia. O macho, por volta de 5 anos, é que nós acasalamos. As fêmeas, elas são um pouco mais precoces do que o macho. Por várias vezes, eu tive fêmeas aqui com 3 anos que tiveram sua primeira postura. O macho, a gente costuma falar que não gala o ovo, não fecunda antes dos 5 anos. Essa experiência que nós fizemos aqui. Então eu volto a dizer, na parte dos ringnecks, por exemplo, o período de acasalamento das matrizes, eles ficam
na parte coberta, na parte fechada, em viveiros de 1,5 m. Na parte de descanso, eles ficam nessa parte no viveiro longo, no viveiro de 6 metros ou no viveiro de 8 metros que eu tenho lá em cima. Aí você me pergunta, Gil, mas eu tenho que ter os dois? O ideal, sim. Se você não tem, paciência. Você pode dar uma vida boa para sua ave, uma qualidade de vida para sua ave, com enriquecimento ambiental, que você consegue ter um bom período reprodutivo também. Porém, se você tiver viveiros grandes como este, vai ser bem melhor. Aqui a ave vai tomar sol, chuva, sereno, qualquer hora do dia ou da noite. Na hora que estiver chovendo, eles vão para a chuva. Eu já até mostrei isso aqui, esse conteúdo em stories no Instagram. Sempre eles vão para a chuva quando chove. Por isso que é interessante, é muito interessante o viveiro aberto. Além do voo ser longo, vai criar mais musculatura, a ave vai oxigenar mais o sangue porque está fazendo mais exercício, tá? Então, sol, chuva, sereno vai dar mais imunidade para a ave. Não é que você vai deixar a ave aqui e ela vai ficar direto no sol, na chuva e no sereno, não. Ela que vai para lá. Nós temos aqui a parte coberta, que é onde eles vão se esconder. Só que dificilmente eles estão nessa parte. Sempre eles estão na parte aberta. Por quê? Porque eles vão pegar mais, por natureza, eles já sabem disso. Ali vai estar com muito mais saúde. Então o viveiro aberto, para quem tem condições de ter essas voadeiras grandes, o que a gente chama de viveiro de recreação, na comunidade, na plataforma tem esse conteúdo, viveiro de recreação, é isso daqui. É onde a ave vai ficar para pegar mais resistência, ok? Para ficar mais no tempo, é isso. Ah, Gil, mas aqui não tem uma barreira de vento, não tem uma barreira para segurar o vento quando as aves estão à noite, por exemplo, eles dormem grudados na tela. Vai ventar frio e vai fazer mal para as aves. Sim, aqui atrás eu acho que dá para ver um pé de manga, uma mangueira, que ela fecha todo o viveiro. Essa parte, inclusive, eu já quis cortar porque sempre eu tenho que podar ali para entrar mais claridade nesse viveiro aqui. Isso aqui é uma barreira e funciona muito bem. Então, se você tem uma área onde passa o vento e não tem nada para segurar, você tem obrigatoriamente que plantar algumas coisas. Sempre que eu filmo esse viveiro de frente, tem aqueles pinheiros na frente, chama tuia-vela ou cipreste italiano, aquele pinheiro que tem na frente dos viveiros. Lógico que ele é para enfeitar, mas se você reparar bem, eu ganho pelo menos 1 metro de barreira ali. Já é proposital. Para quê? Para cortar o vento. Se você tem o viveiro grande em um local aberto, obrigatoriamente você tem que plantar alguma coisa ou colocar um muro. De alguma forma ou de outra você tem que fechar de forma que o vento não fique. Imagine num período mais frio, que vai dar aquele ventinho gelado, vai pegar nas aves, vão adoecer. Então você tem que ter essa quebra de barreira, essa quebra de vento. Ok? Eu vim aqui para dentro desse viveiro, onde tem filhotes de ringneck, que já estão aqui há mais ou menos uns 8 meses, para mostrar para vocês na prática como que é. Porque eu falar é uma coisa, eu mostrar na prática é diferente. Aqui tem esse puleiro, onde a parte de cima é totalmente aberta, totalmente no tempo, com tela, lógico, mas totalmente no tempo, sem proteção. Ao fundo tem uma telha com um puleiro. Esse horário agora, embora o tempo hoje está nublado, mas está um mormaço. Por que eles estão lá? Eles estão se protegendo do calor. Mesmo agora que eu estou aqui, eles iriam para lá. Mas antes da gente começar a gravação, eles já estavam todos naquele puleiro lá. Por quê? Porque tem a telha ali, ok? Quando chove, pode ser de madrugada, qualquer horário, de dia, de noite, eles vêm para esse puleiro aqui. Porque eles vêm para tomar banho de chuva. Adoram tomar banho de chuva. Essas aves aqui são ringnecks, estão aqui há mais ou menos uns 8 meses. E aqui, lógico, tem algumas aves de venda, mas quando são aves para matriz, ficam aqui durante 2 anos
em média, certo? E aqui dá para voar bastante. Esse viveiro aqui tem 4 metros. O outro que eu vou mostrar para vocês tem 6 metros, onde tem algumas matrizes que já estão completando 2 anos e já vão para a parte de reprodução, ficar lá até dezembro, ok? Vou mostrar para vocês agora o comedouro. Ele é um comedouro que está coberto, tá? Por causa de chuva e por causa das fezes também, que cai. Aqui tem a comida, eles entram por aqui e se alimentam por aqui. Tem um galho, onde eles pousam para ter facilidade de entrar para cá, sem mistério, sem segredo. É bem simples, tá? Essa tela é uma tela de 1 polegada, fio 16, tela losangular. Sempre vai agarrar umas penas e sempre vai ter fezes aqui. Então, uma vez por mês ou no máximo a cada 45 dias, é interessante lavar o viveiro, porque aqui é de madeira e eu usei uma madeira mais grossa. Quando você faz o viveiro de um material mais fino, você tem uma facilidade de não sujar tanto, tá? Aqui eu usei o viveiro, eu usei o eucalipto grosso, até mesmo por ser uma vitrine, né? Então é isso. Os ringnecks, olha lá, pode ver que eles estão todos pousados naquele poleiro, por causa do mormaço que está agora. A cobertura está lá, para proteger eles do sol, ou do sereno quando eles quiserem. Ah, tem um detalhe aqui, enriquecimento ambiental. Isso daqui é uma cana fininha. Eu pensei que fosse o capim-na-pie que eu estou usando também, mas não é, é uma cana mesmo. Como a cana tem muito açúcar, aqui sempre nós colocamos, tanto aqui quanto alguns, principalmente nos filhotes, né? Quanto os filhotes também que ficam em outro recinto. Eles ficam aqui roendo isso daqui o dia todo praticamente. No final do dia é retirado. Como a cana de açúcar tem muito açúcar, lógico, eu uso também o coco. Pego um coco seco ou um coco verde, abro e coloco aqui. Eles vão ficar ali praticamente o dia todo se distraindo. Nós usamos então o coco seco ou o coco verde, a cana de açúcar. Como o coco é muito gorduroso, o coco seco, e a cana de açúcar tem muito açúcar, nós colocamos uma semana coco seco, na outra semana a cana de açúcar. Porque aí vai ficar de 15 em 15 dias. Nos demais, nós usamos também o capim-na-pie. O capim-na-pie é aquele capim-elefante que é dado para o gado. Nós pegamos a cana dele, ele bem passado, ele dá uma cana dessa grossura aqui mais ou menos. E colocamos aqui. E não vai ter, nutricionalmente falando, tem pouca coisa. Deve ter fibra no máximo, né? Tem pouca coisa, nutricionalmente falando, vai ter pouca coisa. Porém, para o enriquecimento ambiental é muito bom, porque eles vão ficar o dia todo roendo como eles fizeram com essa cana aqui, certo? No chão nós usamos brita, já tentei com areia, não foi interessante. A brita, aqui você ainda vê um pouco de fezes, mas com a chuva e também como a brita aquece quando o sol bate, resseca bem as fezes e acaba misturando. Então, não fica tão feio, esteticamente falando, tá? As fezes vão se misturando e aí você não tem aquele visual do viveiro sujo no chão. Quer dizer, só se reparar muito, aí você vai ver. Mas eu digo, se fosse areia, apareceria muito, tá? Aqui nós fizemos, vou até dar o detalhe desse viveiro aqui mais a fundo para vocês. Aqui do lado de lá aqui nós temos um terreno acidentado. Então aqui do lado de lá é mais alto. Como aqui esse viveiro é todo em tijolinho, nós fizemos um reforço com bloco, tá? Um reforço com bloco aqui. E aí colocamos o tijolinho aqui da altura do terreno. Lógico que vai pegar muita umidade, então vai dar de vez em quando esse lodo aqui. Quando lava a madeira, é lavado aqui também. Reparem que desse lado aqui já não tem tanto lodo. Aqui tem um pouco ainda, mas aqui já não tem tanto. Porque não dá tanta umidade.
Madeira que nós usamos aqui foi eucalipto tratado. Essa madeira ela é de 22 ou 24, se eu não me engano. A tela eu já falei que é uma tela losangular, fio 16, malha de 1 polegada, losangular, fio 16, ok? O detalhe de você fazer esse viveiro em eucalipto tratado, você tem que achar uma pessoa que faça esse acabamento aqui, esse encaixe aqui bem feitinho. Senão vai ficar greta, vai ficar fácil da ave ir lá e beliscar, arrancar uns pedacinhos. Então, e esteticamente também. Então é interessante você fazer essa boquinha aqui, esse encaixe aqui direitinho. Essa madeira ela é envernizada com osmocolor a cada 3 anos mais ou menos. É um material caro, mas é um material que tem uma durabilidade muito grande. Os detalhes do viveiro são esses. Tá? Você tem que fazer, nunca esqueça de fazer a parte de corredor de segurança. O portão nós fizemos também de eucalipto tratado, tá? Ave que eu coloco aqui, que eu já coloquei aqui, que roeu esse viveiro. Por ele ser de madeira, ágil, mas a ave não vai roer. O único problema que eu tive, inclusive nesse viveiro aqui, não sei se vai dar para focar aquela madeira ali, ó. Pode ver que ela é a única que está ruída. Deu para focar. O único problema que eu tive aqui até hoje foi com as cacatuas gala que roeram esse viveiro. Elas estavam nesse viveiro aqui. Nos demais, papagaio ecletos tem ali, ringneck. Eu tenho ringneck aqui, inclusive vou mostrar para vocês agora os ringnecks matriz que estão aqui nesse viveiro há 2 anos, não tem uma madeira ruída. Essas aves estão aqui. Na hora que virar a câmera, não sei se vai dar para mostrar direitinho. Esse viveiro aqui, essas aves agora estão em idade reprodutivas. Pode focar os machos que estão todos com colar. Deu para focar? Eles estão aqui nesse viveiro há 2 anos. Na semana que vem é que eles vão para a parte de reprodução. Ficaram aqui até agora para a gente fazer esse vídeo. E podem reparar o detalhe que eu chamo a atenção. Os machos já estão todos golados. Os que não têm gola são fêmeas. Outro ponto interessante que eu não posso deixar de falar para vocês. Quanto mais comprido o viveiro, melhor. Quanto mais comprido, melhor. Esse viveiro, ele tem 6 metros. Eu tenho viveiro de 8 metros. Quanto maior de comprimento, melhor, porque as aves vão voar mais. Outro detalhe, Gil, pode ter planta aqui dentro? Podem reparar que até tinha, mas já não tem mais. Eles roem absolutamente tudo, então não tem como você colocar planta dentro do viveiro de ringnecks. Aqui do lado, aqui era um coqueiro igual essa palmeirinha que tem aqui no viveiro do turaco. Nasceu mamão aqui, nasceu fruto do sabiá, nasceu araçá, tem várias vegetações no chão e não tem problema. O turaco. Aqui nos ringnecks, da mesma forma que os outros 3 viveiros aqui, foi plantado uma palmeira, nasceu também, ali tem baúba, tem várias vegetações aqui que nasceram nativa mesmo. Morcego ou até as aves jogaram aqui essa semente e nasceu. Aqui nos ringnecks, absolutamente nada. Tá? Não fica nada aqui. O que nasce, eles catam, eles mexem, eles destroem. É tanto que a palmeira, tadinha aqui, ó, tava linda igual a de lá e foi embora. Só ficou o talo ali. Então é isso. Quanto maior no comprimento, principalmente para ter essa área de voo, melhor para eles, ok? Esse viveiro aqui ele tem 6 metros de comprimento por 2 de largura, 2,5 de altura. Essas são as dimensões. Com a mesma madeira que eu usei no outro, de 4 metros, e com a mesma tela, só aumentou o comprimento. Quais espécies que podem viver juntas, em harmonia, em um viveiro grande? Aqui eu já tive
em viveiros de 6 metros, o viveiro tem que ser longo, tá? Tem que ser grande. Eu já tive calopsita, red ramped, rosella e ringneck em um viveiro. Só que poucas aves, exemplo, um casal de cada, em um viveiro que é bem longo, um viveiro de 6 metros. Outro viveiro aqui que eu lembrei agora, que está na minha frente, eu já tive turaco, calopsita e rosella. Não tive problema algum. Volto a dizer, o viveiro tem que ser longo. Se você tiver um espaço mais compacto, não coloque várias espécies juntos, porque você pode ter problema com briga. Outro detalhe é que você não deve colocar uma arara e um agapornis, por exemplo. Olha a diferença, tá? O agapornis, como é muito atentado, ele vai mexer com a arara. E a arara vai querer dar uma bicadinha nele. Não vai dar certo. O agapornis desse tamanho é o tamanho do bico da arara. Não vai funcionar. Então, você tem que prestar atenção nessas duas coisas. O viveiro tem que ser longo, tem que ser grande. E as espécies que você vai colocar junto não podem ter diferença de tamanho tão grande. Eu não posso deixar de salientar também o seguinte. Quando você for fazer uma obra, quando você for construir um viveiro grande como este, você tem que ver o material que você vai usar. Ah, Gil, eu vou colocar a lajota, aquele lajotão, e vou aplicar um impermeabilizante. Vai ficar lindo, mas você tem que saber o seguinte, psitacídeo rói tudo. Dependendo da ave que você colocar, ele vai roer a lajota e vai conseguir fazer um buraco. Então você tem que se ligar nisso daí. Vou colocar uma madeira pinus, dificilmente vai funcionar. Eles vão roer. Aqui nesse caso eu fiz com eucalipto tratado, tendo consciência de que poderia acontecer deles roerem, não roeram, tá? A parte de baixo, a parte da base, eu fiz com tijolinho, também com consciência de que poderia eles começarem a cavucar, só que os encaixes ficaram de uma forma que não aconteceu, certo? Então, você tem que prestar atenção, você tem que estudar bastante a forma, o material, a forma e o material que você vai fazer esses viveiros de recreação, esses viveiros grandes. Ah, Gil, é interessante um viveiro grande, um viveiro comprido, igual você falou, para ter o voo e tal. Eu não tenho espaço, mas eu tenho aqui um quarto na minha casa onde eu posso fazer uma varanda, uma garagem, onde eu posso fazer um viveiro grande. Funciona? Você tem que se atentar à ventilação. Ou seja, se for um local muito abafado, pode não funcionar. O ideal é que você faça ele ao ar livre, como esses daqui, tá? A ave não vai ficar ao ar livre, ela vai ficar com tela em volta, mas o viveiro ao ar livre para entrar bastante ventilação e sol e chuva e sereno, ok? Então se atente a isso. Se for numa garagem, se atenta a ter uma parte descoberta, onde você vai colocar só a tela e a ave vai poder ficar ali. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você ainda não deu like, não esqueça, fortaleça o nosso vídeo. Siga nas redes sociais. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, talvez você chegou aqui de paraquedas e nem me conhece. Eu sou o Gil Pisque, aqui do Sítio Reserva, mais conhecido como o Rei das Aves. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Espero que tenham gostado desse vídeo. Logo, logo vão ter mais. Muito conteúdo que vocês vão adorar. Não deixe de seguir. Agradeço cada um de vocês e até o próximo vídeo.